Meus queridos, é uma grande alegria estarmos aqui hoje, mais uma vez reunidos, para mais um dia de estudo, para mais um dia de reflexões sobre aquilo que o Mestre Jesus nos deixou. Hoje nós temos a alegria muito grande de recebermos em nossa casa o nosso amigo Marcelo Henrique. Marcelo Henrique é lá de São José, em Santa Catarina. E ele é secretário executivo da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, a ABRAD. Ele é também coordenador geral do grupo ECK, Espiritismo com Kardec. E é o presidente do Centro Cultural Espírita Herculano Pires. É uma grande alegria receber Marcelo hoje aqui em nossa casa, trazendo suas reflexões para dividir conosco. Mas antes que o Marcelo tome a palavra, nós vamos ler uma página para a nossa ambientação. Hoje a página escolhida é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. É a lição 32, que se intitula Cadáveres. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 28. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbólica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos, visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativa desse jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos ao alto, certo de que os benfeitores espirituais de nossa casa estão ao lado de cada um de nós. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, amigos espirituais aqui presentes nesse momento, gratidão por mais essa oportunidade de reflexões e de encontro. Gratidão também pela casa que nos ampara, que é o nosso porto seguro. Gratidão também, Senhor, pela saúde, pelo trabalho, pelos filhos que nos confiastes, pelos amigos e também pela dor que volta e meia nos visita, pois sabemos que através dela
que vamos obter a nossa transformação íntima. Pedimos em especial, neste dia de hoje, pelo nosso querido Marcelo Henrique, que ele possa ser intuído e que traga para nós suas reflexões de forma clara, objetiva e tranquila, para que nossos corações e a nossa razão sejam tocados. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meu nome é Marcelo Henrique, eu estou na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, e atualmente sou presidente do Centro Cultural Espírita Herculano Pires, na cidade de São José, Grande Florianópolis. Também atuo já há muitos anos como secretário executivo da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, a ABRAD. E há 3 anos e meio coordeno um projeto chamado Espiritismo com Kardec, que tem várias plataformas, canal no YouTube, um site chamado Com Kardec, tudo junto, .net, e um grupo no Facebook com quase 11 mil participantes chamado Espiritismo com Kardec. E convidamos a você que me ouve, me assiste, a participar, a conhecer o nosso trabalho, que visa resgatar o pensamento genuíno do codificador do Espiritismo, proporcionando que esse pensamento dialogue com as contingências da atualidade planetária. Meu agradecimento especial a Marta Novice, que me convidou para estar com vocês aqui na plataforma do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, onde conversaremos hoje a respeito de um tema com grande relevância na doutrina dos espíritos: arrependimento e reparação. Antes de iniciarmos propriamente essa conversação, precisamos estabelecer entre nós algumas premissas fundamentais. A primeira delas, a de que o conhecimento espiritual é progressivo. Progressivo tanto em relação ao aprimoramento espiritual individual de cada um, nos aspectos moral e intelectual, quanto também no aspecto coletivo, o que é a consequência do aperfeiçoamento das individualidades. A segunda premissa é que o estudo da doutrina dos espíritos é fundamental, tanto para a compreensão das leis espirituais, quanto para o entendimento das duas realidades ou duas dimensões que nós convivemos: a dimensão física, através dos organismos materiais, os corpos biológicos, e a dimensão espiritual, que é a nossa natureza mais íntima e mais verdadeira. A terceira premissa é de que qualquer estudo espírita não pode ser realizado de forma isolada, considerando apenas as informações contidas em um capítulo, em um item, em uma pergunta de um dos livros de Allan Kardec. Allan Kardec, aliás, nos deixou 32 obras, entre livros e volumes anuais da Revista Espírita. Então, torna-se necessário associar os conceitos, os elementos que estão esparsos, que estão difundidos nessas 32 obras, a fim de termos uma compreensão mais exata, mais concreta e mais completa das chamadas informações espirituais. A quarta premissa é a de que é fundamental, é essencial para qualquer estudioso e adepto do espiritismo aliar teoria e prática. Ou seja, o estudo
e a aplicabilidade daquilo que se estuda na vida cotidiana, sem sobressalto. Na natureza, aliás, nada dá salto. Mas aos poucos nós vamos entronizando, vamos assimilando e assumindo um comportamento mais condizente com aquilo que estudamos nas obras e nas atividades espíritas. E a quinta premissa é que aquele progresso individual que nós falamos de início é a plataforma e é a ferramenta para que nós, espíritas, nos diversos cenários em que nós estamos inseridos, possamos colaborar com o aperfeiçoamento das instituições sociais e da sociedade como um todo, a fim de aurirmos, no final das contas, o estágio mais adiantado em relação ao que nós nos encontramos, que seria o estágio da regeneração social, onde, no conjunto do entendimento das 10 leis espirituais que estão contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos, a obra basilar, a primeira obra de Allan Kardec, com o conjunto dessas 10 leis, materializarmos o progresso possível enquanto sociedade planetária neste mundo. Dentro do tema arrependimento e reparação, é preciso definir quem somos nós. Espíritos, individualidades espirituais, os seres inteligentes da criação, mas ainda bastante sujeito a erros. Erros praticados na forma de pensamento, palavras e atitudes. Equivocados porque ainda não expressam a realidade da observância das leis divinas ou naturais. Nós, espíritos, prestamos conta em relação a todas as nossas condutas. Mas a quem prestamos contas? A Deus? Aos espíritos superiores? Não. Nem a uns, nem a outros. Prestamos contas à nossa consciência. É ela que nos aponta os nossos erros a serem corrigidos, a serem reparados, e os nossos acertos, ou seja, aquilo que em nós já está mais concetâneo, mais próximo das informações do cumprimento das leis espirituais. O que é que nos acontece quando agimos mal? Quando percebemos que realizamos algo fora do planejado ou com resultados negativos. Em outras palavras, quando prejudicamos a nós mesmos ou a outrem. O primeiro elemento que acusa esta nossa conduta indevida é a nossa consciência, da qual nós acabamos de falar antes. E essa consciência nos exige uma tomada de posição. Precisamos raciocinar e entender por que agimos mal. E como entendemos este processo. Aqui, nesse quadrante, torna-se necessário fazer uma distinção entre o chamado lugar comum espírita e os elementos fundamentais da doutrina dos espíritos. Para a maioria das pessoas que está começando ou que já está há algum tempo no chamado movimento espírita, lê obras, participa de atividades nas casas espíritas, alguns até vão um pouco mais adiante, participam de reuniões de educação da mediunidade, ou tornam-se coordenadores de atividades, ou até mesmo palestrantes espíritas. Existe um conceito equivocado de que haveria o bem e o mal personificados. Para o Espiritismo não existe essa personificação.
E as pessoas dizem assim: fulano é do bem, já Beltrano é do mal. Não. Não há pessoas que são o tempo todo voltadas ao bem ou ao mal. Mesmo que estejam em condições momentâneas de bastante dificuldade, que tenham cedido às próprias imperfeições, que tenham escolhido caminhos equivocados, ninguém é do mal ou para o mal, assim como ninguém é do bem ou para o bem. Porque senão nós estabeleceríamos uma distinção que inexiste, tanto no processo de criação espiritual, quanto no processo de desenvolvimento, de progresso dos nossos espíritos. Nós podemos estar no mal, como podemos estar no bem. Porque o bem e o mal convivem dentro de nós como perspectivas, como possibilidades, como opções. E cabe a nós, seres dotados de livre-arbítrio, escolhermos, tomarmos decisões, enveredarmos por caminhos segundo as nossas próprias convicções. Vale dizer, então, que, segundo a doutrina dos espíritos, a imensa maioria dos seres encarnados hoje na Terra, neste planeta que é condicionado, que é definido como de provas e de expiações, apresentam em si esta dualidade bem e mal. Nós temos, então, atitudes, comportamentos, gestos, palavras, pensamentos que são tendentes tanto ao bem quanto ao mal. Vejamos a esse respeito a própria diretriz contida em O Livro dos Espíritos. Disseram as inteligências superiores a Allan Kardec, na questão 630, que eu convido vocês a lerem depois, a estudarem, não só essa questão, como aquelas que estão no entorno. Disseram os Espíritos: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. Tudo que é conforme, que obedece, que está associado corretamente às leis de Deus. E o mal é tudo o que delas se afasta. E eles complementam: fazer o bem, olha as atitudes humanas, é conformar-se à lei de Deus. E fazer o mal é infringir. Isso é, pois, essencial para que nós não prejulguemos ninguém, nem que impusemos muros ou barreiras que nos afastam das pessoas em geral e, sobretudo, daquelas que mais precisam do nosso concurso. Por exemplo, aquele parente difícil, aquele companheiro ou companheira dominador na relação convivial, na relação conjugal, aquele filho indócil, aquele chefe tirano, aquele colega de trabalho trapaceiro, aquele amigo infiel a quem nós confiamos um segredo e ele nos delatou, aquele empregado que nos trai a confiança, ou até, vamos puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha, aquele membro, aquele companheiro da casa ou do trabalho espírita, maledicente, invejoso, orgulhoso, prepotente, dominador, etc. Nós não devemos afastar essas pessoas do nosso convívio. Nós devemos procurar bem conviver com elas. O arrependimento e a reparação fazem parte de uma forma bem explícita e organizada de uma das obras de Allan Kardec, que se chama O Céu e o Inferno, ou das penas e gozos terrestres e futuros. Neste livro, na parte que Kardec intitula como o Código Penal da Vida Futura, Código Penal, os meus amigos e as minhas amigas já ouviram diversas vezes falar, ouvir dizer. É aquele livro jurídico onde estão previstos os crimes, as infrações,
as irregularidades, as ilegalidades que pessoas podem cometer no curso da sua existência. E, ao cometerem, estão sujeitas a processo judicial e, em condenados, a responder pelos seus atos, cumprindo penas estabelecidas pela justiça. Ora, Kardec tratou de forma brilhante sobre o Código Penal da Vida Futura, que estabelece sanções, penas, para caso nós, nas nossas condutas, prejudiquemos alguém. Que as nossas atitudes sejam, então, negativas. Então, Kardec, no item 16 do Código Penal da Vida Futura, nos diz: o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. É o passo inicial. É a condição sine qua non, é a condição indispensável para que haja o aperfeiçoamento espiritual. Arrepender-se de algo que fez ou de algo que deixou de fazer. Mas Kardec vai além, e ele diz: sozinho o arrependimento não basta. Não é apenas a lamentação: ah, meu Deus, por que agi assim? Eu deveria ter pensado 2, 3, 5, 1 milhão de vezes antes de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por que eu fui agir assim? Isso só não basta. É preciso que haja a expiação e a reparação. Então, é um conjunto associado de elementos que não pode ser separado ou fragmentado. Arrependimento, ponto de partida, expiação como o segundo o termo médio e reparação no final das contas. Arrependimento mais expiação mais reparação são, então, segundo a doutrina dos espíritos, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e, além disso, apagar as suas consequências. Ora, a doutrina dos espíritos inaugurou, a partir de 1857, uma nova forma de encarar as faltas humanas, que, nas religiões em geral, estavam sujeitas à atitude de alguém investido em poderes espirituais, um padre, um pastor, um ministrante, um celebrante, um coordenador de uma filosofia, ou de uma religião, ou de uma seita, que, dado este poder, prescreveria penas. Na Igreja Católica, por exemplo, existe a confissão dos pecados, e cada confissão, o padre, o pároco, estabelece uma forma de cumprimento, uma pena, quase sempre na forma de reza, de oração, e a partir daí a criatura encontra-se perdoada em razão dos seus deslizes. Porque alguém, dizem eles, dotado de autoridade moral e espiritual, assim os absolveu. Os espíritas, os que acreditam na filosofia espírita, têm uma outra realidade e uma outra convicção. Para as doutrinas em geral, que trabalhavam com as questões espirituais até o surgimento da doutrina dos espíritos, bastava o arrependimento, que era a submissão do indivíduo, do homem, a Deus, e o sofrimento. Sofrimento na consciência, o dever de prestar contas ao padre, ao pároco, ao pastor, e a pena que ele lhes impunha como castigo momentâneo. Só o Espiritismo, então, é que estabelece, além do arrependimento e do sofrimento que está representado na expiação, uma outra premissa, que é a reparação.
que significa o saldamento, o pagamento ou a reparação dos erros cometidos. Kardec, então, ao conceber toda esta filosofia, utiliza-se de duas expressões em francês, repentance e repentance, arrependimento e sofrimento em decorrência dos atos praticados, como balizas para que nós, que estudamos a doutrina e que nos afiliamos ao pensamento espírita, entendamos o rito, o rumo, o processo de progresso espiritual. O cristianismo, por exemplo, não usou o repentance e o repentance, mas usou o penitence, que era a penitência, o pagamento. Lembre-se que há pouco eu falei, vai se confessar e o padre lhe diz, reze 10 Ave-Marias e 8 Padres Nossos. Isso é penitência, o pagamento pelo mal cometido, coisa que no Espiritismo não existe. Penitência, então, é aquele ato em que o indivíduo se conforma com os mandamentos da igreja, com os sacramentos, e é uma atitude formal de obediência ou de submissão, mas não simboliza nenhum rito, nenhum processo de transformação profunda. Vale dizer, sem crítica alguma às religiões, que muitas das pessoas que vão se confessar no dia da missa, ao saírem da igreja, já voltam a cometer os mesmos atos, ou outros diferentes. Ou no curso do dia, voltam a cometer aquelas atitudes a quem pediram perdão a Deus na forma do padre que estava à sua frente. Para o Espiritismo, isso não adianta. Claro que nós podemos pedir perdão a Deus, aos espíritos superiores, a quem nós ofendemos, mas algo mais se nos exige nesse processo de entendimento do reflexo das leis espirituais sobre as nossas vidas. Afinal de contas, Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, trouxe uma outra diretriz em relação à interpretação dos valores espirituais. Porque até então, antes do surgimento da doutrina dos espíritos, valia a máxima: fora da igreja, ou dos mandamentos, ou dos sacramentos, não há salvação. E Kardec vem e escreve, não é fora da igreja que não há salvação, mas sim fora da caridade. E a caridade é a mola inicial propulsora para que o indivíduo se associe a outros indivíduos e trabalhe para a transformação da sociedade. Portanto, para nós espíritas, que acreditamos que o atual estágio em que vivemos na Terra, que é o de provas e expiações, não é mesmo? Vai se transformar progressivamente no estágio de regeneração social, não será obras dos espíritos que vão influenciar a nossa vida. Eles também ajudam nesse sentido, mas não podem fazer aquilo que é da matéria, aquilo que é da vida humana, aquilo que precisa da participação efetiva dos espíritas, dos homens de bem, na transformação da sociedade. Para alcançar, a partir da caridade, fraternidade e a solidariedade. Esse tripé é que é o responsável pela implantação do reino de Deus, falado por Jesus, na Terra, a partir da transformação. Expiação. Nós aprendemos, e foi dito há pouco, que o arrependimento precisa da expiação, e a expiação gera a reparação dos atos cometidos indevidamente. Esse conjunto, já vimos. A expiação é ensinada nos grupos e nas entidades espíritas como um dos quadrantes da vida espiritual na forma encarnada. Vamos recuperar esse conhecimento, esse ensinamento
que você já deve ter ouvido centenas, talvez milhares de vezes. Como é a encarnação dos homens na Terra num plano de provas e expiações? Já ajudei, né? Plano de provas e expiações. Então, nós temos na Terra provas, expiações e missões. Esse conjunto, novamente um tripé, novamente o número 3, influenciando na nossa melhor apreciação e entendimento das leis espirituais. Provas são os testes, são as oportunidades de demonstrarmos que nós já somos criaturas melhores, que nós já angariamos virtudes, valores, que o Mestre Jesus chamava de talentos, que fizeste dos talentos que o Pai vos confiou. Está lá na parábola dos talentos, não é? Então, provas são as oportunidades em que nós nos inserimos para mostrar se já estamos capazes de dar novas, diferentes reações para as situações da vida. Prova, de modo simples, é o estudante que precisa passar de ano, é o formado que precisa passar num concurso, é o trabalhador que se submete a uma entrevista ou a um teste para ganhar um emprego. E assim, na vida inteira, os testes ou as provas nos acompanham. Já as expiações, que estão ao lado das provas, são as reparações. E eu, particularmente, não gosto da expressão resgate. Porque o lugar comum espírita, falei de novo, eu tinha falado antes. O que é o lugar comum espírita? É aquilo que todo mundo diz que é daquele jeito, que todo mundo se acostumou a tratar daquela maneira, a explicar daquela maneira, e nem sempre aquilo que é explicado daquela maneira é o que conforma a doutrina dos espíritos. É o que é conforme às leis espirituais. E nós precisamos ter cautela para não agirmos como as pessoas em geral que têm outras interpretações a respeito das realidades material e espiritual e das leis espirituais que regem as nossas vidas. Expiar significa compensar, mas essa compensação de atos equivocados do passado ou do presente também não significa que nós vamos ter que sofrer pela mesma moeda algo que fizemos sofrer os outros. Na justiça divina e na contabilidade divina, o mal jamais é pago com o mal. Então, se, por exemplo, o indivíduo está dirigindo seu automóvel e colide com ele, não é porque numa outra existência ele prejudicou alguém com um veículo. Não há esta linearidade. Não há este raciocínio matemático de 1 mais 1 igual a 2. As circunstâncias de expiação não são necessariamente situações em que estaremos sofrendo coisas ruins. Poderemos expiar por meio de dificuldades. Poderemos expiar por meio de situações que também nos põem à prova. Está lá, na obra de Kardec, a ideia de que as expiações, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 9. As expiações sempre servem de prova. Notou a relação entre uma coisa e outra? Numa expiação, ou seja, na recomposição de algo que fizemos equivocadamente em relação ao terceiro, em relação ao outro, nós também seremos testados para verificar o grau de proveito com aquela situação de dificuldade, de deficiência, de problemática em que estamos envolvidos.
E nem sempre uma prova é uma expiação. Fica aí o meu registro para que depois vocês deem uma olhadinha no capítulo 5, item 9 do Evangelho, que fala dessa correlação entre provas e expiações. Já as missões não são as coisas mais grandiosas da humanidade. Albert Einstein, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Stephen Hawking, mais proximamente de nós, o grande físico, Louis Pasteur, responsável pela descoberta de vacinas, que até hoje tem serventia no combate às doenças da humanidade. Esses são grandes missionários, não tenhamos dúvida disso. Mas nós também realizamos diariamente pequeninas missões, a missão da paternidade e da maternidade, a missão do magistério, a missão da chefia, a missão de ser empregado, a missão de trabalhar em conjunto com os outros. Pequenas missões nos cenários onde nós estamos envolvidos. Vamos também relembrar aqui que expiação está no vocabulário espírita. Está nesse livrinho aqui. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas, de Allan Kardec, uma das 32 obras. Eu não sei se todos conhecem. A grande maioria das pessoas não conhecem. São livros menores, veja. Livro fininho, que não para em pé. Lá, no vocabulário espírita, está dito: expiação é a pena que sofre o espírito em punição de faltas cometidas durante a vida corporal. Punição, faltas cometidas durante a vida corporal. Ou seja, não há expiação no mundo espiritual. E se você leu isso em algum romance, esqueça, isso é tudo menos espiritismo. Expiação só acontece na vida física. E Kardec complementa: como sofrimento moral, a expiação se dá num estado errante. Ou seja, é o que acontece com muitos espíritos que vêm dar nas mesas mediúnicas, vêm se manifestar nas reuniões mediúnicas, dizendo que está arrependido dos atos que cometeu. Então, moralmente, ele está tendo um sofrimento. E, portanto, somente nessa situação ele expia, porque está arrependido e porque deseja reparar o seu erro. E como sofrimentos físicos, aí somente na condição encarnada, porque só se dá no estado corporal. Kardec, então, vai um pouco mais adiante e diz que as vicissitudes, as dificuldades da vida são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. Note, o meu amigo, a minha amiga, que, em termos de doutrina espírita, passado, presente e futuro estão sempre interligados. O que fazemos hoje teve uma raiz no passado e terá uma consequência no futuro. É por isso que diz que nós, dotados de livre-arbítrio, os espíritos, todos nós somos espíritos, temos condições em nossas mãos de mudarmos o nosso futuro se resolvermos hoje mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Vamos para o conceito de reparação. Reparação é um elemento essencial, porque senão poderíamos apenas ficar no sofrimento sem utilidade. E aí eu vou usar um exemplo da vida humana. Imagine que um indivíduo tenha cometido um crime e foi submetido a julgamento e teve uma pena. Ele vai ficar detento ou recluso durante X anos. Vai passar, digamos, 6 ou 8 anos na cadeia. Pode-se dizer que ele está se arrependendo quando está na cadeia?
É regra que o criminoso que cumpra uma pena, ou seja, esteja submetido a uma expiação perante a lei humana, perante a lei da justiça terrena, sairá da cadeia recuperado, arrependido, disposto a não mais cometer crimes? Alguns sim. A imensa maioria, infelizmente, não. Então, aquele tempo de expiação na cadeia não serviu para aquele indivíduo para o seu arrependimento. Então, por isso Kardec associa o arrependimento, a expiação e a reparação, como dissemos antes. E isso precisa ser entendido porque a reparação é o ato de fazer o bem hoje àqueles que ontem nós fizemos mal. E assim temos que superar mais uma vez o lugar comum espírita em relação a pequenas situações do nosso cotidiano. Exemplo, como age a mulher ou o homem que foi traído? Como age o profissional que perdeu o seu emprego? Como age o indivíduo que, dirigindo o seu veículo, tem ele abalroado e sofre danos materiais ou, às vezes, até danos físicos? Como age aquela pessoa que, estando na condição de empregado e sob a confiança do seu patrão, desonra essa confiança e rouba o seu patrão ou a sua patroa? O ato de hoje não pode ser encarado jamais como uma paga, como um troco, como um efeito de um ato pregresso. Porque, senão, aquele que foi roubado hoje vai roubar amanhã e depois vai ser roubado e assim sucessivamente numa roda viva que não termina jamais. Aquele que foi prejudicado pelo patrão, pelo colega, pelo empregado, vai voltar para prejudicar o outro e assim a roda viva sucessivamente? Não. Não é esta a cátedra espírita. Nós precisamos entender que a necessidade de reparar um ato indevido, um ato ilícito, um ato ilegal, um ato que não foi conforme as leis espirituais, é um verdadeiro e rigoroso princípio da justiça divina, porque ele permite a reabilitação moral dos espíritos. Porque ele permite que, ao recuperarmos para outrem que prejudicamos, fazendo o bem, construindo, melhorando a nossa relação para com ele, nós estamos saudando o mal, não com o mal, mas com o bem. Porque para o bem fomos criados lá atrás, e para o bem temos como meta finalista das nossas vidas. O contexto dos nossos sofrimentos, ele obedece rigorosamente à disciplina das leis espirituais, porque o que Deus exige, e aí Deus, leia-se as leis espirituais, porque não temos um Deus fiscalizando cada ato nosso individualmente. Não temos um Deus ficando contente quando nós nos damos bem, quando fazemos o bem, como somos vitoriosos, e um Deus nos punindo diretamente, ficando com raiva quando nós agimos mal. Esse é o Deus das religiões anteriores ao Espírito. O Deus Espírito é algum ser superior a nós, que criou todo esse universo, a causa primária de todas as coisas, e que estabelece um mecanismo automático de distribuição ou de aplicação das leis, e, portanto, essas leis nos exigem para que os sofrimentos tenham um fim, tenham um termo final, expiação, reparação e a melhoria, o melhoramento sincero e efetivo voltado ao bem. É isso que está contido
em todas as dissertações que falam do presente e do futuro, associando ao passado, como disse há pouco, na obra O Céu e o Inferno. Se nós não nos afastarmos desta conduta cíclica, qual é a conduta cíclica? É achar que somos sempre os prejudicados. Estamos sofrendo porque alguém quer. Esse alguém pode ser Deus, podem ser os espíritos desencarnados, através da circunstância da obsessão, que é um elemento muito particular, a nossa teoria e a nossa prática espírita, ou os seres encarnados que estão em torno de nós. Ah, não fui bem no meu trabalho porque tem alguém querendo sempre puxar o meu tapete. Ah, não consegui vencer aquele concurso, aquela prova, ou passar de ano, porque alguém me prejudicou. Porque alguém que podia me ajudar não me ajudou. Não consigo ter um relacionamento estável e feliz porque o outro, o cônjuge, me prejudica. Não faz aquilo que é da minha conveniência, do meu desejo, da minha vontade. Ou seja, nós sempre terceirizamos a responsabilidade, ou quase sempre. E essa terceirização acaba sendo bastante negativa para nós, porque, na verdade, em essência, olhemos para nós mesmos. Coloquemos o dedo na nossa consciência sempre depois de cada atitude que nós consideramos esteja sendo prejudicial a nós mesmos. Será mesmo que não temos responsabilidade ou corresponsabilidade? Que a responsabilidade foi conjunta, minha e de alguém, minha e do outro? Não precisamos responder publicamente. Façamos como Agostinho de Hipona, um dos doutores da Igreja Católica e um dos espíritos que assina as mensagens na codificação espírita, para demonstrar que, além de ter sido um vulto importante no catolicismo, Agostinho é um dos espíritos que assina a obra espírita. E ele tem uma dissertação muito pontual que eu deixo como meditação para quando terminarmos essa nossa conversação. Em que ele, ao ser perguntado qual seria o procedimento mais adequado para superar as próprias limitações, para diminuir a carga sobre os ombros das dificuldades, dos tormentos, das vicissitudes, das expiações, das dificuldades. Agostinho dizia, ao final do dia, quando eu ia me recolher, naqueles instantes, naqueles segundos ou minutos que antecedem o repouso do corpo físico, o sono e o desprendimento, sabemos nós espíritas, dos espíritos, do meu espírito, do seu espírito, do espírito de todos nós, para as atividades no mundo invisível, no mundo espiritual, pois nós, como dizia bem Chico Xavier, e Herculano Pires, grande pensador e filósofo espírita, assim definiu Chico Xavier, como se também estivesse nos definindo, disse, Chico, você é um homem interexistente. Você é um homem que vive ao mesmo tempo no mundo da matéria, no mundo físico e no mundo espiritual. Mas nós, cada um de nós, vocês que estão aí do outro lado da tela, também são, como eu, seres interexistentes. Porque nós, no momento em que nós vamos descansar, vamos dormir, o nosso espírito alça voo. E não somente nesses momentos. Quando nós meditamos, quando nós começamos a pensar com os nossos leitores, quando nós começamos a pensar nas nossas atitudes, nós também recebemos os conselhos úteis na forma da intuição, que é a principal mediunidade do indivíduo, é a primeira, é a única mediunidade que todos os espíritos encarnados possuem, a mediunidade intuitiva, em que nós recebemos
como primeiro conselho, sempre um conselho útil, bom, verdadeiro, para o bem, nós estamos, então, nessa condição de interexistência, vivendo aqui e vivendo lá, no mundo dos espíritos. Portanto, Agostinho dizia, nesse momento, eu observava as 24 horas do meu dia, ou aquelas horas em que eu estava desperto, e procurava ver os meus acertos. Primeiros acertos, que são mais fáceis de visualizar, não é verdade? Um gesto de caridade, um gesto de amizade, uma conversa fraterna, um amparo, um apoio, um gesto de solidariedade, uma palavra de conforto, enfim, é impossível que você, do outro lado da tela, não tenha durante o dia ações positivas. Você tem sim. E dê valor a isso. Valorize-se. Concentre-se nas suas boas atitudes. E Agostinho prosseguia. Depois eu vou para os atos que eu ainda considero reprováveis. E todos nós temos, como espíritos errantes, os momentos ruins. E aí eu visualizava cada um desses atos e procurava, pedia aos meus guias, aos espíritos protetores, que no outro dia, ao acordar, eu pudesse ter forças para superar um daqueles defeitos, uma daquelas qualidades inferiores, um daqueles gestos ainda imperfeitos, imprecisos, intempestivos, precipitados. E nem sempre ele conseguia, meus queridos. No outro dia ele tinha que novamente pedir, e o outro também, até que um dia ele conseguia, com todo o esforço pessoal, superar aquilo que Kardec nos diz como diretriz, uma das más inclinações pelas quais, por essa superação, se reconhece o verdadeiro espírito. Arrepender-se, expiar e reparar os atos. Por isso, enquanto existir na face da Terra, ou até alguém que já tenha partido dessa vida para outra, que esteja derramando uma lágrima sequer por nossa causa, que nós não descansemos, que nós tenhamos forças para arrependermos dos atos indevidos, expiarmos através desse mesmo sofrimento moral que nos faz colocar a mão na consciência e dizer: meu Deus, por que fui fazer isso? Por que fui dizer isso? Por que fui pensar isso? E reparar o ato, se for possível. Se a pessoa já estiver desencarnada, pedir perdão mentalmente, comprometer-se para, quando encontrá-la, quiçá no mundo dos espíritos, quando do repouso do corpo físico, que nós possamos pedir perdão e reconhecer a nossa imperfeição. Se estiver ainda esta pessoa no mundo físico, que nós tenhamos força de fazer alguma coisa de bem para aquele a quem prejudicamos. E se ainda não tivermos condição de abraçar fisicamente esta pessoa, que nos nossos pensamentos as vibrações direcionadas a elas sejam as mesmas. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu tenho certeza que você e também eu vamos continuar nessa senda de progresso, entendendo essa maravilhosa doutrina dos espíritos, para colocá-la em prática, não sem sobressaltos, não de uma forma abrupta, mas paulatinamente nas nossas vidas. Vamos recolher-nos em prece para agradecer a vida, agradecer esta oportunidade de conversação. Eu, particularmente, agradeço muito ao Grupo Espírita Francisco de Assis pela oportunidade de conversação que tivemos hoje.
agradecer pelos instantes da nossa existência e agradecer de uma forma muito singular. Assim. Nesse momento de prece e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do teu coração, unir nossos passos na prece e entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz. Então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz.